Lula já conhecia Fidel, ele já tinha vindo aqui no Brasil algumas vezes, inclusive na época do governo de Jânio Quadros, ele esteve aqui no Brasil, Lula conhecia ele, e então, como eles tinham afinidades ideológicas, o Fidel fez o convite a Lula, e em São Paulo, no encontro que houve em São Paulo em julho de 90, eles fizeram essa reunião congregando vários partidos que chamam de esquerda. Eu não gosto, eu gosto das coisas muito claras e muito explícitas, partidos comunistas, não é? E movimentos terroristas. Então, na fundação do Foro de São Paulo, estavam o PT, que foi o fundador. Do Brasil tinha o PT, tinha o PCdoB, o PCB, depois entrou o MR8, que inclusive hoje já é um partido oficializado, um partido, ele chama-se Partido Pátria Livre, que curiosamente esse é o nome de um movimento revolucionário que tinha no Paraguai, né? E outros partidos de outros países. Então ele entrou nesse primeiro momento, como membros fundadores entraram Peru, Chile, Argentina, Venezuela, e entraram, foram também participantes desse primeiro encontro movimentos terroristas como, por exemplo, as Farc e o ELN da Colômbia, o MIR chileno, movimentos terroristas da Nicarágua, de El Salvador, enfim, juntaram movimentos terroristas que também são comunistas. Isso é uma coisa que é preciso ficar muito claro. Normalmente se costuma dizer as Farc são um movimento narcoterrorista, mas não é só narcoterrorista. O fundamento das Farc é o Partido Comunista. Eles vêm da JUCO, que é a Juventude Comunista, e do próprio Partido Comunista Colombiano. Foram esses dois coisas que fundaram as Farc, e elas permanecem com doutrinação comunista até hoje. Então é um movimento comuno-terrorista, comuno-narcoterrorista. E todos esses outros movimentos terroristas são comunistas, então eles estavam todos assim irmanados nesse objetivo. E qual era o objetivo de Fidel Castro com esse grupo de organizações? Reconquistar, segundo ele mesmo diz, reconquistar na América Latina o que perdeu-se no leste europeu, porque isso aconteceu justamente com o fim da União Soviética, né? Quando acabou-se a União Soviética e aqueles países satélites começaram a se tornar independentes outra vez. Fidel Castro tinha perdido aquela coisa lá, e ele não podia ficar sem nenhum respaldo, então ele resolveu refundar isso aqui na América Latina. O objetivo dele é exatamente criar uma União Soviética aqui do lado de cá, no nosso continente. Em 1990, quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países. E mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política e social. Os governos progressistas estão mudando a face da América Latina. Então, desse primeiro encontro, como aconteceu em São Paulo, passou a chamar-se Foro de São Paulo. Esses encontros acontecem anualmente, desde 90 até os dias de hoje. Houve 2 anos, acho que, não me recordo bem agora, creio que em 94, 93, houve 2 anos que não teve, por alguma razão. Não costuma ser, muita gente, e próprio PT, diz assim, não, aqui o Encontro do Foro de São Paulo é uma organização que reúne partidos de esquerda que se encontram para trocar ideias, trocar experiências, mas não é isso. Aquilo é uma conspiração real. Parece um pouco alarmista, mas não é isso, é uma conspiração real. Ali eles conspiram o que vão fazer, o que vão planejar para destruir a democracia e a liberdade dos países do nosso continente. Então, o Foro de São Paulo seguiu nesse ritmo. E o objetivo deles era colocar presidentes deles em cada país que fosse membro. O primeiro, quando inauguraram, o primeiro que tinha o poder, que eu não vou chamar de presidente, porque não nunca foi, era um ditador, era Fidel Castro. Né? Mas era o governante de um país, era Fidel Castro, não tinha mais nenhum outro.
Então eles começaram a trabalhar para colocar o Lula, que não deu certo, mas colocaram o Chávez. Então o Chávez foi o primeiro presidente eleito pelo Foro de São Paulo, em 1998. Aquela foi uma eleição que até o momento a gente achava que tinha sido uma eleição limpa. Hoje eu tenho minhas dúvidas, porque ele foi o primeiro presidente eleito pelo Foro de São Paulo, então eu não tenho muita certeza mais de que aquela eleição tenha sido limpa, embora que as pessoas estivessem, de fato, desejando uma mudança. Naquela época, o presidente que governava lá, a inflação era muito grande e havia muita insegurança, então as pessoas queriam uma mudança. E quando o Chávez se candidatou, o discurso dele era muito doce. Era que nem o Lula aqui, paz e amor, não é? Inclusive, há um vídeo que acredito que muita gente aqui conhece, em que ele é entrevistado, e o nome do vídeo são As 5 Mentiras de Chávez, porque ele diz, por exemplo, que ele concorda que Cuba tem uma ditadura, ele diz que não é comunista, ele diz que não vai ficar mais tempo do que o necessário no governo, e mais umas outras coisas, mais umas outras mentiras. Então, a partir da primeira eleição dele, que ele ganhou, ele começa a botar as unhas de fora, como a gente costuma dizer, e começa a implantar uma ditadura nos mesmos moldes de Cuba. Tudo orientado por Fidel Castro, né? Para destruir a democracia. E logo as pessoas começaram a perceber. Então ele começou a inventar referendo para isso, eleição para aquilo, e todas, desde a única que ele ganhou realmente pelo voto do povo foi a primeira, de 98. Depois de lá até hoje, ele sempre ganhou na base da fraude. Isso é mais do que provado, absolutamente provado. Então, Chávez foi o primeiro presidente eleito. Depois conseguiram eleger Lula. Depois, no Equador, elegeram o Lúcio Gutierrez. O coronel Lúcio Gutierrez era membro do Foro de São Paulo, e inclusive isso daí que eu estou falando para vocês, eu quero deixar isso muito claro, não são conclusões que eu tirei, isso está tudo escrito nas resoluções do Foro de São Paulo, certo? Queridos companheiros e queridas companheiras, o Fórum de São Paulo, que se reuniu pela primeira vez há 23 anos aqui no Brasil, foi e é um extraordinário laboratório político. Nele, os partidos progressistas da América Latina e do Caribe formularam projetos e alternativas que estão mudando a realidade em nosso continente. Se vocês quiserem ver, até o ano de 2004, consta lá na página do Sem Máscaras as resoluções desses encontros. E então eles planejaram, de fato, a candidatura e a vitória do Lúcio Gutierrez. Então, quando o Lúcio Gutierrez saiu, assumiu o vice dele, ficou por um tempo, depois veio um outro presidente substituto por um pouco de tempo, até que houve as eleições e o Rafael Correa assumiu. Então, o Rafael Correa foi o outro presidente eleito pelo Foro de São Paulo. Na Nicarágua, assumiu o Daniel Ortega, que é um guerrilheiro, um terrorista. Depois assumiu na Argentina o Néstor Kirchner, que é um montoneiro, porque ele faleceu, montoneiro, terrorista. Depois do Néstor Kirchner, assumiu a mulher dele. Também tudo isso manipulado pelo Foro de São Paulo, inclusive a Cristina Kirchner ganhou as eleições com dinheiro enviado da Venezuela. Isso todo mundo sabe, isso está provado. Mandava malas de dinheiro para comprar voto para as pessoas elegerem ela, porque ela também pertence ao Foro de São Paulo. Depois veio no Paraguai, aquele ex-bispo Fernando Lugo, que também é terrorista. Quem mais? Enfim, veio a Bolívia com Evo Morales. Então, quando fez 15 anos do Foro de São Paulo, e uma coisa muitíssimo curiosa é que nos países aqui da América Latina que eu tenho contato, todo mundo conhece, todo mundo fala do Foro de São Paulo, menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o Foro de São Paulo é uma coisa assim, tão abstrata, tão etérea, que quando a gente fala, muita gente diz assim, mas isso
mania de vocês, isso é paranoia, isso não tem perigo nenhum, mas todo o resto do continente sabe o que é o Foro de São Paulo, sabe o perigo que representa essa organização criminosa. E então, quando fez 15 anos dessa organização, houve um grande encontro e Lula, no seu discurso, ele finalmente revelou aquilo que a gente sabia e denunciava. Ele diz assim, mais ou menos, não exatamente com essas palavras, mais ou menos isso: foi preciso que nós mantivéssemos em segredo o Foro de São Paulo para que pudéssemos realizar esse sonho de eleger os nossos presidentes, de derrubar o capitalismo e instalar um projeto socialista no continente. Então ele diz textualmente que a coisa foi fechada, que a coisa foi velada, foi... A imprensa não falava nisso. Na imprensa, só Olavo de Carvalho, que inclusive perdeu 3 empregos por conta das denúncias que ele fazia do Foro de São Paulo. Então, depois desses 15 anos, já havia 15 presidentes socialistas, comunistas eleitos pelo Foro de São Paulo. E tudo isso é obra do Foro de São Paulo, porque além de querer instalar um governo socialista no continente, criar uma espécie de União Soviética das repúblicas da América Latina, um dos objetivos é destruir completamente as Forças Armadas e criar, no lugar das Forças Armadas, umas milícias. Né? Quando a Dilma assumiu, a terrorista Dilma assumiu, ela, em fevereiro do ano passado, ela foi à Argentina com a ministra dos Direitos Humanos, a Dona Maria do Rosário. Elas foram à Argentina e a Dona Maria do Rosário deu uma declaração que não saiu aqui no Brasil. Eu tive isso de um jornal da Argentina e publiquei num artigo meu, porque aqui essas coisas não dizem, porque é outra coisa que é absurda, como são omitidas informações tão graves para a vida nacional dos órgãos de imprensa brasileiros. A mídia de nenhuma maneira informa, nem televisão, nem jornal, nem revista, nem coisíssima nenhuma informa o que nós estamos vivendo hoje, o que se planeja para muito em breve. Então a Dona Maria do Rosário, numa entrevista que deu, ela falou que até o final do ano o Brasil iria fazer modificar essa lei da anistia. E o que é que aconteceu? Em dezembro foi inaugurada a tal da Comissão da Verdade. E essa Comissão da Verdade, o que é que visa se não fazer isso, né? Eles dizem, não tem caráter punitivo, não tem caráter de julgamento, mas isso é o primeiro passo. Basta dar o primeiro passo e depois a lei é reformulada e bota um adendo daqui, uma ressalva dali, não sei mais o que, e vai fazer exatamente como estão fazendo nos outros países, não é? Então, isso é o que nos espera. Isso é o que nos espera. Esse é muito importante, uma coisa que eu sempre digo às pessoas. Eu acredito que a maioria que está aqui, se não for católico, pelo menos é cristão de alguma outra denominação, mas nós temos que rezar muito. Eu sempre digo, ofereçam sua comunhão para que o comunismo não se instale no nosso país, porque estamos a um passo disso, não vai durar muito. Isso daí é determinado pelo Foro de São Paulo, destruir as Forças Armadas. E como é que vai destruir? Primeiro, desmoralizando. A desmoralização dos brasileiros. Como é que está a situação dos militares brasileiros? Desde que Lula assumiu, que ele promete reequipar, vai melhorar os soldos, que não sei o que, não sei o que. E eu falava para eles, olha, isso é promessa de mentiroso. Promessa de comunista não se cumpre. Lembre-se que Stalin assinava documentos e não cumpria. Porque comunista não tem palavra. Comunista diz uma coisa e faz se quiser. Ele não tem palavra. E ele dizia, não, porque ele prometeu, ele vai reequipar, ele vai melhorar isso, melhorar aquilo, e não fez até hoje. No segundo mandato eu falei, olha, ele está prometendo e não vai cumprir. Terminou o mandato, os 2 mandatos dele, ele não reequipou coisíssima nenhuma, não é? Entrou a Dona Dilma e também continua nas promessas. Continua nas promessas. Então, essa é a primeira desmoralização, porque eles não têm, se por exemplo, eu não acredito que isso vai acontecer, mas supondo que o Brasil é atacado por um outro país, a gente perde no primeiro dia de guerra. Logo no primeiro dia, porque não há equipamento. Pode haver vontade dos militares, pode haver vontade dos soldados de guerrear, de defender a pátria, mas eles não têm como. Eles não têm armamento, eles não têm equipamento bélico, eles vão fazer como? Não é?
Então, essa é a primeira desmoralização. A segunda desmoralização é quando o senhor José Genuíno, o terrorista José Genuíno, vulgo Geraldo, comandante Geraldo, quando ele perdeu uma candidatura aí, ele não foi eleito a coisa nenhuma, então como prêmio de consolação deram para ele um cargo do Ministério da Defesa. Essa foi uma humilhação das mais grandes que eu já vi na minha vida. Como é que pode um terrorista, não é, que combateu contra os militares, que tramava contra o país, ele vai para o Ministério da Defesa, a quem os militares são subordinados? É uma humilhação muito grande. Depois, colocaram esse terrorista para ser o representante dos militares na Comissão da Verdade. Então, eu não acredito que possa haver humilhação maior para um militar do que isso daí. Mas os militares o que é que fazem? Os comandantes o que é que fazem? Nada. Aplaudem. Aplaudem. E isso me envergonha. Isso me envergonha. Eu não sou militar, eu não tenho militar na minha família. Eu nunca servi a Força Armada nenhuma, mas eu sinto vergonha. Porque militar para mim é guerreiro. Eu sou guerreira, à minha maneira. Não é? Eu sou guerreira da palavra. Eles são guerreiros de arma e eles têm a obrigação de defender. Como é que a gente vai ficar se alguém invadir esse país? Que não, a gente não imagina que vá, porque o Brasil não tem inimigos, mas como é que a gente vai ficar? Quem é que vai nos defender? Se eles dizem amém para um terrorista, se eles dizem amém para essa maldita comissão da mentira, eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Nós, civis, é que ficamos esperneando pela rede, escrevendo artigo, se expondo. E eles que tinham a obrigação, eles não fizeram nada. Então, eu não sei aonde é que vamos parar. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que nós estamos caminhando para isso. Os militares falharam muito em não ter se imposto, sabe? Eles falharam, por exemplo, quando eles combateram a subversão, os atos terroristas, mas não combateram no campo cultural. Eles não ensinaram às pessoas o que é comunismo. Eu, por exemplo, desde menina, como minha família sempre foi muito católica, eu sempre ouvia dizer que comunismo, que a gente não podia se aproximar de comunista, porque comunista é mau, comunista é ateu, comunista não acredita em Deus. Isso era tudo que eu sabia. Agora, o que de fato o comunista tinha feito, nunca me disseram. Eu vim aprender agora depois de velha. Foi que eu vim saber o que realmente, os crimes que eles cometeram. Então, eu creio que os militares falharam nesse aspecto também. Enquanto eles combatiam no campo físico, no campo da subversão e do terrorismo, eles deviam também ter feito um trabalho nas escolas, porque aquelas aulas de educação moral e cívica e de OSPB, não era outra? OSPB, elas não ensinavam o que era isso, não diziam que era isso, não é? Não falavam que era comunista, então devia dizer, olha, eles fizeram isso, eles mataram assim, eles torturaram, eles explodiram bomba em quartel, eles mataram, assassinaram o soldado Mário Cosel Filho, fizeram ele em pedaços num carro-bomba, um sentinela de um quartel, não é? Eles explodiram a bomba aqui no aeroporto dos Guararapes, matando gente inocente. Deviam ter dito isso, mas não disseram. Então, o que é que ficou? Ficou a história recontada, reescrita por eles. E essa geração, que talvez aqui tenha muita gente dessa geração que já pegou a coisa dos livros que eles escreveram, não sabe o que é a verdade. Não é? E agora eles vão fazer essa comissão da infâmia. Eu chamo comissão da infâmia, porque de verdade isso não tem nada, absolutamente nada. A gente não pode nunca, mas nunca de forma alguma dissociar terrorismo de comunismo, porque isso é uma coisa só. Eu não me lembro bem qual foi o Papa, eu acho que foi Paulo VI, não me lembro qual foi o Papa, que disse, que definiu muito bem, que o comunismo é intrinsecamente mal. Eu digo, o comunismo é o mal encarnado. O meu objetivo aqui, eu estava dizendo para o Antônio, falando para o Joelson também, que o meu objetivo aqui de contar essas coisas para vocês, de alertar sobre essas coisas horríveis que estão acontecendo, que vão acontecer conosco muito em breve. Isso não é previsão futurista, não é premonição, não é nada disso, não. São fatos que eu venho acompanhando há 13 anos. E eu estou vendo tudo acontecer exatamente como está sendo previsto. Porque não sou eu que estou dando minha opinião, eu estou apenas
relatando coisas que eles escrevem, que eles determinam, que eles estabelecem. Porque a corrupção no governo brasileiro já é uma coisa endêmica, é um câncer em metástase, né? Em todo canto a gente não tem um lugar, um ministério, um político, um não sei o quê, que não esteja envolvido com esse tipo de coisa. Isso está já, assim, já tomou tudo. Mas acontece que isso não é a raiz, isso não é a fundamental. Isso daí é consequência, isso não é causa. A gente tem que ver as causas. O que é que provoca isso daí? Para que é que essas pessoas querem tanto dinheiro? Para que é que elas roubam? Para que é que elas corrompem tanto? Uma das coisas, um dos projetos, é de se fechar o Congresso. Isso é um projeto antigo dos comunistas, é de acabar com o Congresso. Então, o que eles fazem? Eles corrompem o Congresso de uma forma tal que as pessoas, inclusive, eu já vi muita gente pedindo isso. Fecha o Congresso, acaba, para que político, não sei o quê. Isso é necessário, o Congresso é necessário em todo o país. Agora, por que querem acabar o daqui? Porque está tão podre que as pessoas não aguentam mais. Então, acha que acabando é que vai ser a solução. E acabar é exatamente o que eles querem. Entende? É isso que eu estava falando com relação à história do Lúcio Gutierrez. Eles criam o caos para as pessoas começarem a se revoltar e pedir exatamente aquilo que eles querem. Veja, com relação a isso, são duas coisas distintas. O PCC e o CV e o ADA, quer dizer, todos esses grupos de narcotraficantes do Rio de São Paulo, eles têm relações estreitíssimas com as Farc. Eles dão armas em troca de droga. Inclusive, o Fernandinho Beiramar foi preso lá em Letícia, na ocasião foi em Letícia, que é a fronteira com o Brasil, com Tabatinga. Ele era a ligação mais próxima das Farc com o tráfico de coca. Só que Fernandinho Beiramar continua preso e comandando. Ele continua comandando de lá, não é? E ele fazia o negócio dele era na troca entre armas e droga. Agora, o MST é treinado pelas Farc. O MST é treinado pelas Farc. O MST é o braço político do PT. O que está acontecendo com o nosso Supremo de Justiça, Supremo Tribunal Federal, é que estão sendo colocados, por exemplo, tem oito ministros foram colocados por Lula. Então essas pessoas são colocadas lá propositalmente a dedo, inclusive são pessoas dele, não é? E aí as leis vão sendo refeitas. Teve não sei se um ministro, um desembargador, um juiz aí que fala no direito achado na rua. Tem uma história dessa, não é? Eu nunca vi isso. Para mim é uma excrescência, né? Mas é isso que eles querem agora, porque assim, é o povo no poder, é sempre essa coisa de povo, que é uma coisa piegas e nojenta, porque eles não estão preocupados de jeito nenhum com o povo, com a dignidade do povo, né? Mas usar o povo para justificar os atos deles. Então, quer dizer, você tem as universidades todas, desde o fim da ditadura, que vem com a implantação do gramscismo, né? E utilizando as técnicas de Gramsci, de lavagem cerebral, de mudança, inclusive mudança de termos, não é? E, quer dizer, se essas pessoas são formadas dessa maneira, elas não sabem pensar de maneira diferente. Então eu acredito que um pouco do que você perguntou está por aí. Elas já são formadas a pensar daquela maneira. Agora, e vão ocupando cargos públicos, cargos importantes, e vão chegando a juízes, a ministros, a promotores, a não sei mais que. É claro que elas vão querendo moldar a lei de acordo com aquilo que elas aprenderam. E isso é feito propositalmente. É feito propositalmente, até que se implante um país socialista de fato.